Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, o Presidente da Mesa e o Secretário-Geral eleito. Caras e caros camaradas, eu tenho muito orgulho em pertencer ao Partido Socialista, um partido plural, um partido de ideias, um partido em que os militantes são livres de expressar o seu pensamento, de dizerem aquilo que pensam, e esta é uma grande riqueza que o nosso partido tem e que nós nunca devemos perder. Orgulhamo-nos disso e eu estou certo que todos vós se orgulham deste grande desidrato do Partido Socialista. Caras e caros camaradas, é preciso que se diga que para este Congresso apresentaram-se 4 camaradas a secretário-geral. Foi eleito, e felicito por isso, o camarada José Sócrates. Eu apresentei também uma candidatura, mas também o camarada António Fonseca Ferreira e António Brotas, e felicito também esses candidatos pela coragem e pela vontade de contribuírem com as suas ideias neste Congresso. Camaradas, eu, em nome de todos os socialistas da Madeira, quero saudar este Congresso, quero saudar todos os socialistas do país e quero garantir que os camaradas madeirenses não viram a cara à luta, não têm medo de enfrentar situações difíceis e combates difíceis. Nós estamos num combate político numa região autónoma da Madeira, a combater um regime longo e autoritário como nós conhecemos. É uma luta difícil, mas os militantes do Partido Socialista não desistem de lutar, porque nós estamos a ver muitos regimes parecidos com aquele a tombarem no norte de África, como um baralho de cartas. Caras e caros camaradas, todos esses regimes longos e autoritários podem parecer eternos, mas há sempre um dia em que os ventos de mudança varrem-nos do mapa. Mas eu não vou tomar o tempo que tenho desta intervenção para falar do líder do PSD Madeira. Ele está lá agora na região com o seu congresso, a tentar convencer os seus próprios militantes e a população de que é a solução para os gravíssimos problemas que a região tem e que foi ele próprio que os criou ao longo destes 36 anos de poder quase absoluto na região autónoma da Madeira. Vou falar da moção que trago a este Congresso. A moção Mais PS Portugal como designo em si próprio, e também da direita dos interesses, dessa direita neoliberal que nos querem impor a toda a Europa e também ao nosso país e que tem o beneplácito da troika bem conhecida em Portugal, ou seja, do PSD, do CDS e também do Presidente da República, que querem tomar o poder no país para desmantelar o Estado Social e as causas pelas quais nós sempre lutamos. Mais PS Portugal como designo em si próprio. É o projeto que nós apresentamos para o nosso partido, para o nosso país. Defendemos, acima de tudo, que o Partido Socialista seja valorizado em todas as suas dimensões. O Partido Socialista tem de estar melhor preparado para os desafios da atualidade. Temos de valorizar as bases do Partido Socialista e o grande potencial político que os nossos militantes e dirigentes locais têm para dar e para enriquecer o Partido Socialista. Porque, minhas amigas e meus amigos, é
no Partido Socialista, é nas bases do Partido Socialista que o Governo e os eleitos devem encontrar a força para mobilizar a sociedade portuguesa e para envolver o país no projeto que nós temos para solucionar os problemas graves do nosso país e da nossa sociedade e também da nossa economia. Mas, minhas amigas e meus amigos, o mundo, a Europa, o país está a sofrer uma profunda crise sem precedentes, como todos nós sabemos. E à custa dessa crise, que tanto tem asfixiado um conjunto de direitos laborais e sociais, esquecemos muito de falar da ideologia, a ideologia do nosso partido. E por isso nós devemos aproveitar estes momentos de reflexão, estas reuniões, para refletir sobre a nossa ideologia e para recentrar a atividade do Partido Socialista no ideal do socialismo democrático que sempre defendemos. A estratégia que nós devemos traçar é uma estratégia de coragem e de determinação para enfrentar estas políticas neoliberais que nos querem impor. E nós não podemos, de maneira nenhuma, tendo em conta o nosso património ideológico, o nosso percurso de luta política, nos vergar estas políticas neoliberais que a Europa nos quer impor. Por isso, o Partido Socialista tem a obrigação de, em conjunto com os partidos socialistas europeus, com a Internacional Socialista, cujo hino acabamos de ouvir, de voltar a ser o sonho, a ser o referencial de esperança para os povos que lutam pela liberdade, pela justiça social, pela solidariedade e por uma justa distribuição da riqueza gerada com o trabalho de todos. Nós temos de inverter este caminho que nos querem impor. O poder financeiro deve estar submetido à economia. O poder económico deve estar submetido ao poder político. É assim que deve ser em democracia e é assim que o Partido Socialista sempre defendeu. Camaradas, os neoliberais dizem que nós vivemos acima das nossas potencialidades. Mas quem é que está a viver acima das suas potencialidades? Somos nós portugueses? São os espanhóis? São os gregos? São os irlandeses? Não, camaradas. Nós não estamos a viver acima das nossas possibilidades, porque o que eles querem com essas políticas neoliberais é nos impor ainda mais medidas de austeridade para retirar do salário deste povo, que eles dizem que está a viver acima das suas possibilidades, salário, e aplicar mais medidas de mais sacrifícios à população e dessa forma continuarem a enriquecer os mesmos de sempre e que pretendem e que têm objetivos bem definidos. Porque se nós vivemos à custa acima das nossas possibilidades, é caso para perguntar porque é que eles andam-nos a retirar, a pedir que nos retirem salário, rendimentos às famílias, para depois vermos ano após ano, mesmo em crise, os bancos e essas agências financeiras apresentarem sempre milhões e milhões de lucros em tempos de crise. Somos nós que vivemos acima das nossas possibilidades. Caras e caros camaradas, nós precisamos de pensar sobre tudo o que está a acontecer no mundo e na Europa particularmente, que é onde nós temos grandes responsabilidades políticas. Eu não quero diabolizar os mercados, não é esse o nosso objetivo.
Mas também não me peçam, ou não nos peçam para endiosar os mercados, para dizer que tudo o que está a ser feito tem de ser feito assim, porque não há outro caminho. Tudo tem de ser feito desta maneira. Contentar os especuladores financeiros, agradar os bancos, agradar as agências de rating, agências essas que já demonstram claramente que estão ao serviço de uma oligarquia dos especuladores financeiros que querem concentrar a riqueza dos Estados, que querem subtrair a soberania dos Estados-membros, e nós temos de contrariar esse determinismo que nos querem impor, camaradas. Porque aquilo que dizem, que ao aplicarmos as medidas de austeridade que a Europa nos quer impor, vamos ter taxas de juros mais baixas, vamos ter os mercados mais calmos. Não é nada disso que nós estamos a verificar, nada disso. Aplicamos medidas de austeridade, vem para aí o FMI, o que está a acontecer na Grécia e na Irlanda, verificamos é que em vez dos mercados estarem cada vez mais calmos, estão cada vez mais enfurecidos. São as taxas de juros a subir, é o desemprego a subir, é a dívida soberana dos Estados a subir, é a economia real cada vez em mais dificuldades com as falências que estão a acontecer, principalmente nos países mais frágeis e mais pobres da União Europeia. E não é para isto que nós entramos na União Europeia, para criar um projeto de coesão europeia, económica e social e também financeira. Por isso nós também temos de exigir responsabilidades à União Europeia sobre estas políticas que estão a asfixiar cada vez mais os países mais pobres da Europa, como é o caso de Portugal, da Grécia, da Espanha e da Irlanda. Haja coragem, minhas amigas e meus amigos, haja coragem para reunirmos os socialistas europeus, a Internacional Socialista, e colocar os mercados na ordem. É isso que eles precisam, de vontade política dos partidos socialistas para colocar os mercados financeiros na ordem e de maneira a podermos regular os mercados e não deixar que eles comecem a se sobrepor aos programas de governação legitimamente sufragados pelos povos em cada Estado-membro. Mas, minhas amigas e meus amigos, eu também tenho dito que nós precisávamos aqui em Portugal, e esperemos que no futuro passemos esse sinal para os portugueses. Os portugueses estão em profundo sofrimento. Os portugueses estão até disponíveis, como verificamos, a fazer sacrifícios pela pátria. Mas é preciso também darmos um sinal claro, sem medo, com coragem, para enfrentar um conjunto de interesses instalados no nosso país, e que as medidas de austeridade sejam aplicadas a todos, mas de forma proporcional, para que aqueles que de facto mais têm e mais podem contribuir para resolver os graves problemas do país e da crise que nós estamos a viver, paguem a fatura da crise. Porque não basta dizer que são os trabalhadores os responsáveis pela crise, que não são os trabalhadores os responsáveis pela crise, são os especuladores financeiros. São esses especuladores que estão na origem da crise e que ainda estão a engordar à custa da crise. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Como disse, é necessário coragem para enfrentar esses interesses instalados e lançar uma taxa extraordinária visível sobre os lucros dos bancos e das petrolíferas e também das transações financeiras.